Olá para você que acompanha o JC Esportes, eu sou o Adriano Garcia e nós vamos começar agora a passar a régua, né, neste final de temporada da Primeira Liga de Portugal, e eu quero dedicar Primeira Liga de Portugal, Liga Portugal, que nós acompanhamos aqui durante toda a temporada. E neste primeiro vídeo de fim de época em Portugal, a nossa cobertura feita diretamente aqui do Brasil, para você que está acompanhando esse vídeo em Portugal, para você, torcedor sportinguista, eu vou dedicar este primeiro vídeo do pós-época em Portugal justamente ao torcedor do Sporting. Vamos falar sobre o título do Sporting, sobre de que maneira que o time dominou o campeonato e tornou essa conquista após 19 anos uma conquista completamente épica e num trabalho extraordinário que foi feito pelo Rubem Amorim, jovem treinador, um grande acerto que foi tirar o Rubem Amorim da equipe do Braga, né? Rubem Amorim, que havia sido campeão da Taça da Liga e foi trazido à equipe do Sporting após esse título, e isso gerou até polêmicas, né? E aí nessa temporada ele ganhou isso na temporada passada. Nesta temporada o Rubem Amorim conquistou 2 títulos com o Sporting, campeão da Taça da Liga justamente em cima do Braga na final por 1-0, que nós transmitimos aqui no JC Esportes no dia 23 de janeiro, né? Vitória por 1-0 que deu o título à equipe do Sporting em cima do Braga, e toda essa campanha maravilhosa, essa campanha que por pouco não foi uma campanha invicta da equipe do Sporting na Liga Portugal. Campanha esta de 26 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Deixa eu colocar aqui o GC para você ficar mais fácil de entender do que a gente está falando, né? Campanha esta de 26 vitórias, 7 empates e apenas a derrota no clássico na semana passada contra a equipe do Benfica, aquela derrota por 4-3, que não tira em nada o brilhantismo da campanha. O Benfica veio mordido para o jogo e conseguiu estabelecer uma vantagem de 4-1 no placar. O Sporting chegou a buscar, fez 4-3, quase empatou a partida, mas para o Benfica teve um gosto simbólico, vamos assim dizer, derrotar a equipe do Sporting, fazer com que a equipe do Sporting não se sagrasse campeã invicta na temporada 2020-2021, mas isso não muda em nada o brilhantismo. Esta sequência de vitórias da equipe do Sporting, esse número de vitórias, 26 vitórias, foram 32 jogos sem perder. A equipe do Sporting veio a ser derrotada somente na rodada de número 33, né? Então, é o recorde histórico. Eu acho muito difícil que este recorde seja batido. Uma equipe passar 32 jogos sem ser derrotada na Liga Portugal. É um recorde absoluto e acho que é uma história que vai ficar marcada, porque acho muito difícil que outra equipe venha bater este recorde de 32 jogos seguidos na mesma temporada, evidentemente, né, de uma campanha com 32 de 34 jogos sem derrotas na Liga Portugal, né? Então, esse time fez histórica, esse time foi histórico, esse time fez história, o time do Sporting nessa campanha, inclusive aqui no nosso canal no YouTube, né? Nós narramos aqui a grande parte da temporada, nós narramos aqui a temporada inteira, para dizer a verdade, da Liga Portugal, né? E vários desses momentos da conquista do Sporting estão aqui registrados no nosso canal JC Esportes. Então, fica a dica para você acessar os nossos conteúdos. Na playlist Futebol no JC, você vai ter vários jogos que foram importantes para a equipe do Sporting na disputa pelo título português e nessa conquista, né? E o último deles que nós narramos aqui, evidentemente, o jogo do título, a vitória da equipe do Sporting contra o Boa Vista pelo placar de 1-0, que eu estive narrando, e ao meu lado estava o Gervásio Henrique comentando esse jogo. Continuando a analisar a campanha da equipe do Sporting, eu quero balizar a minha análise de fatores fundamentais para esse título, falando, claro, que a qualidade coletiva e o trabalho do Rubem Amorim são extraordinários, né? O que esse cara, a energia que ele passa para o time na beira do campo, o Rubem Amorim, e também a sua estratégia,
também o seu espírito de sempre buscar a vitória a todo custo, o seu espírito de nunca desistir. Eu acredito que Rubem Amorim tem tudo para... Está começando a sua carreira agora, tem tudo para construir uma carreira gigantesca, primeiramente na equipe do Sporting, e depois pode até alçar outros voos aí para a Europa. O céu é o limite, ou até mesmo para a seleção portuguesa. O céu é o limite para Rubem Amorim. Claro que tem a questão disciplinar, né? Mas eu acho que já é uma característica dos treinadores de Portugal, né? Os portugueses sempre muito apaixonados, né? E não é exclusivo do Rubem Amorim ter esta característica disciplinar difícil de lidar, né? Ser um treinador com muitas expulsões, ser um treinador que tem entreveros com as arbitragens, isso é até natural. Os principais treinadores do futebol português têm esse perfil. Vamos pegar os 3 principais treinadores da Liga Portugal, né? Sem nenhum demérito ao Carlos Carvalhal, que também tem esse perfil. Mas vamos pegar os outros 3, são treinadores extremamente... os 3, né? São treinadores extremamente enérgicos, né? Rubem Amorim, na equipe do Sporting, Sérgio Conceição, na equipe do Porto, e o Jorge Jesus, né, ex-Flamengo, na equipe do Benfica. Então, é o perfil do treinador português, eu diria mais, é o perfil do português. O português tem sangue quente, o português sempre é muito apaixonado em tudo que faz, né? Então, quando a gente vê um português, por exemplo, como o Gesualdo, que esteve aqui no Brasil, esteve aqui no Santos e salvou o time do Boa Vista do rebaixamento, depois a gente vai fazer um outro vídeo traçando o panorama geral do campeonato, lembrando que o Rio Ave vai jogar o play-off do rebaixamento, né? E a gente vai voltar aqui, acredito que hajam mais 2 vídeos para a gente poder falar disso, e tomara que nós possamos transmitir também o play-off do rebaixamento aqui para vocês, porque vai ser um jogo muito interessante, e sempre que tem decisões a gente está envolvido, né? Mas eu dizia que o perfil do treinador português é esse. O perfil do treinador português não é o perfil... Me corrija você nos comentários se eu estiver errado, mas o perfil do treinador português não é um perfil de Sapinto e de Gesualdo. É um perfil muito mais Jorge Jesus, do mais experiente ao mais jovem. Jorge Jesus, Sérgio Conceição, Rubem Amorim, né? Então, acho que é até natural que seja um treinador extremamente enérgico, é a personalidade dos portugueses. Mas aí, para falar, então, depois de traçar esse perfil do Rubem Amorim, que vai ir longe demais no futebol, não só no Sporting, seleção portuguesa está aí, outros centros estão aí, né? Mas claro que o torcedor do Sporting quer tê-lo no clube o máximo de tempo possível. Daqui a pouco vão falar que eu estou querendo o Rubem Amorim fora. Não é isso. Estou dizendo que ele tem uma carreira longuíssima e de muito sucesso pela frente. E que tem agora o desafio da UEFA Champions League, mas vamos falar sobre isso a seguir. Vamos traçar o perfil vitorioso da temporada da equipe do Sporting sobre 3 pilares fundamentais, e aí depois a gente traça outros destaques que eu vejo nesse elenco da equipe do Sporting. A começar pelo goleiro Adam, né? Ele não era titular absoluto da equipe do Sporting, mas eu acredito que o que foi determinante para que se chegasse a um consenso por parte do Rubem Amorim de que não, o titular é o Adam, Luiz Maximiano fica um pouquinho aqui no canto, foram as atuações justamente na Taça da Liga, né? Justamente na Taça da Liga, atuações decisivas para a conquista do título da Taça da Liga, e acredito que elas foram fundamentais para que fosse definido. Não tem mais disputa por posição. A equipe do Sporting terá como titular efetivo o goleiro Adam, o goleiro espanhol, né? E atuações muito seguras, foi um grande nome da equipe do Sporting nessa temporada. Este é o primeiro pilar que eu traço. Segundo pilar, o capitão Coates, né? Não tem como ser diferente, uma liderança dentro de campo, um zagueiro extraordinário, muito bom pelo alto, um zagueiro que conseguiu compensar alguma espécie de lentidão quando atacado. Ele é hoje um zagueiro muito melhor do que
há alguns anos, é um zagueiro menos lento, vamos dizer assim, do que há alguns anos, não vou chegar a dizer que é mais rápido, mas é um zagueiro hoje cada vez mais completo e um grande líder dentro do campo da equipe do Sporting. Tem gente no Brasil especulando que ele pode ser contratado pela equipe do São Paulo. Vamos aguardar. Eu acredito que seria fundamental para a carreira dele disputar a UEFA Champions League com a equipe do Sporting, né? A equipe do São Paulo tem bons zagueiros. Claro que o Coates provavelmente seria titular, mas acho um regresso na carreira do Coates voltar agora. Acredito que ele está num grande momento, ainda tem lenha para queimar, jogando na Europa e jogando com a camisa do Sporting, né? Então, eu, sinceramente, apesar de ser brasileiro, desejo que o Coates permaneça na equipe do Sporting, porque quero narrar jogos de Champions League do Sporting com a presença de Sebastián Coates, o uruguaio, cada vez mais um grande nome, inclusive para a seleção uruguaia também. E o último pilar principal que eu traço aqui nesta campanha da equipe do Sporting é esse cara, artilheiro do campeonato, Pedro Gonçalves, 23 gols, terminou o campeonato, portanto, na artilharia, 1 gol à frente do Seferovic, né? Um meio-campista que foi o maior goleador da temporada do Sporting e que fica só atrás do Jardel, né? Em termos de maior goleador de uma equipe campeã do Sporting, né? Então, Pedro Gonçalves, um meio-campista de muita qualidade, que foi fundamental, até porque a equipe do Sporting não teve aquela figura do homem-gol nesta temporada, né? Começou a temporada com o Sporar, depois houve a negociação que envolveu o Sporar na vinda do Paulinho. Paulinho, uma contratação muito cara, uma contratação que foi criticada, inclusive, por grande parte dos adeptos da equipe do Sporting, mas o Paulinho, que foi contratado, acabou se machucando, né? E aí a equipe ficou como principais atacantes o Nuno Santos e usando também o camisa número 19 aqui, o Thiago Tomás, exatamente, o Thiago Tomás, que é jovem, apenas 18 anos de idade, um menino promissor, tem características que lembram muitas características do Carlito Tevez. Eu comparo bastante o Thiago Tomás ao Carlito Tevez, mas é um jogador ainda em formação, né? E não é propriamente um goleador, né? Também tinha no banco de reservas a opção do Giovani Cabral, bastante utilizado. O Giovani Cabral também é um atacante de movimentação. Então, com a saída do Sporar, a vinda do Paulinho, que logo em seguida se machucou, o time ficou sem um centroavante de ofício mesmo, e aí a responsabilidade de fazer os gols foi dividida e, em grande parte, o Pedro Gonçalves foi esse cara que fez os gols, né? Então, muita qualidade desse jogador, espero que o Sporting consiga mantê-lo para que tenha um time extremamente competitivo na UEFA Champions League. Acredito que o grande objetivo do time na próxima temporada, em termos de Champions League, é avançar para o mata-mata, né? Depois do mata-mata, aí tudo pode acontecer, mas é fundamental para o Sporting, na próxima temporada, continuar ponteando o campeonato, continuar lutando pelo título português, né? Deixa eu voltar aqui, porque acredito que o destaque do Paulinho, o destaque do Pedro Gonçalves, foi bem feito. Mas só para fechar esse preâmbulo, a manutenção destes 3 pilares da equipe, o Adam deve prosseguir, mas Coates já está sendo assediado pelo São Paulo, não acho que deveria vir ao Brasil agora, e do Pedro Gonçalves, acredito que são nomes que podem ser fundamentais na campanha da Champions League da próxima temporada e nos objetivos. Quais são os objetivos do Sporting na próxima temporada, né? Objetivos estes de passar de fase, passar ao mata-mata da UEFA Champions League, né? Continuar lutando pelo título, lutar pelo bicampeonato, pelo campeonato consecutivo, né? E erguer a taça de pelo menos uma das 2 Copas Nacionais. Acredito que esses sejam os pilares em termos de objetivos que a equipe do Sporting deve lutar na próxima temporada. Outros destaques individuais também houveram, claro. É muito importante destacar o Pedro Porro, né?
um lateral direito português, um lateral direito espanhol, perdão, de apenas 21 anos de idade, de muita qualidade, está lesionado, vai falhar a Eurocopa, né? É uma pena, porque é um jogador muito interessante dessa equipe do Sporting, é outro jogador que eu espero que permaneça para a próxima temporada, né? João Palhinha, uma figura fundamental no meio-campo da equipe do Sporting. Houve aquela polêmica da punição, felizmente ele passou por isso, e é um nome que será fundamental de permanecer para a próxima temporada, né? João Mário se recuperando, né? O João Mário foi revelado e apareceu de forma meteórica na equipe do Sporting, né? Seleção portuguesa, foi contratado a peso de ouro pela Internacional, acabou não dando certo, passou pelo futebol da Inglaterra pelo West Ham, foi emprestado 2 vezes, né, para o West Ham e para a equipe do Lokomotiv, e está por empréstimo na equipe do Sporting, né? Seria interessante a equipe do Sporting adquiri-lo em definitivo, porque ele deu uma qualidade técnica ao meio-campo, um toque de bola mais apurado, uma bola parada, se tornou um jogador interessante, não como protagonista. Protagonista, se a gente colocar, são esses 3, e principalmente em termos ofensivos, protagonista é o Pedro Gonçalves, protagonista deve ser, acredito que seja, quero acreditar que sim, porque o investimento foi alto, protagonista será o Paulinho na próxima temporada, na Champions League, na luta pelo bicampeonato português, mas o João Mário deve ser um ótimo coadjuvante para essa equipe do Sporting, então seria fundamental a contratação do João Mário em definitivo. Nomes que a gente vai destacando, e aí nomes que não são exatamente titulares, né? O Bruno Tabata, para falar dos brasileiros, acredito que o Bruno Tabata, nome que vinha do banco de forma importante, o Matheus Nunes, de 22 anos de idade apenas, o brasileiro, era nome importante vindo do banco. Quero brindar aqui a temporada do Matheus Reis, vindo do São Paulo, chegando para a equipe do Sporting, um reserva que sempre entrava e sempre foi importante, jogando de lateral esquerdo, jogando de zagueiro, na formação de 3 zagueiros, nome importante também. Destacar também os laterais esquerdos, o Nuno Mendes, só 18 anos de idade, joga muito o Nuno Mendes, cara das bolas paradas. O Antunes, esse já experiente, 34 anos, também fez o seu papel, sempre que acionado, né? Disputa de posição na zaga, o Gonçalo Inácio, só 19 anos, conseguiu tirar a vaga do experiente Luiz Neto, de 32 anos, né? Então, foi uma equipe que teve destaques individuais, mas o trabalho coletivo da equipe do Sporting foi muito importante, né? Time que fez história, espero que consiga manter o máximo de jogadores possíveis. Vamos ver a que ponto o time tenta se reforçar e esperamos que o Sporting venha forte na próxima temporada, mas vale muito a festa, valeu muito a festa do torcedor do Sporting, que segue comemorando, acredito que vai seguir comemorando até o início da próxima temporada, e quando iniciar a próxima temporada, eu tenho certeza que, tanto por parte dos adeptos, mas principalmente por parte desse cara que respira vitórias, que é o Rubem Amorim, o time vai continuar lutando pelos títulos e pelo primeiro lugar em todas as disputas em que estiver competindo na temporada 2022, que nós vamos estar acompanhando também a trajetória do Sporting, assim como dos demais times portugueses, aqui no JC Esportes. Eu sou o Adriano Garcia, agradeço muito a você que acompanhou este vídeo. Se você gostou do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe a sua opinião abaixo do vídeo e compartilhe para os amigos este nosso trabalho. Nós vamos fazer ainda 2 vídeos analisando o que foi a temporada do futebol português, né? Uma análise geral, e depois vamos falar aí de quem sobe e quem fica na disputa do Rio Ave contra o 3º colocado da 2ª Liga de Portugal. Lembrando que no próximo domingo, no horário de Brasília, né, Portugal está 4 horas à frente do Brasil, então, às 3h50 da tarde, no horário brasileiro, e será 19h50 no horário de Portugal, nós estaremos narrando aqui, nós estaremos transmitindo a decisão da Taça de Portugal com a equipe do Braga encarando a equipe do Benfica,
no jogo que fecha a temporada do futebol português. Então, nós vamos transmitir esta final da Taça de Portugal, nós vamos transmitir aqui outros jogos importantes, rebaixamento, acesso em Portugal, e nós vamos também transmitir a Eurocopa aqui no JC Sports. Então, se você é português e está acompanhando esse vídeo, vale muito a pena você se inscrever no nosso canal para conhecer até qual é o prisma dos brasileiros, o que os brasileiros enxergam do futebol português, do futebol europeu como geral. De um âmbito geral, melhor dizendo. Tá certo? Mais uma vez, meu muito obrigado. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Um abraço, parabéns ao torcedor do Sporting Clube de Portugal.